tudo bem? Que você já ouviu falar de Jesus, eu tenho certeza. Mas você realmente conhece Jesus? Você sabe quando foi que Jesus nasceu? Uma pergunta interessante, não é? Você sabia que Jesus já era filho de Deus lá no céu, antes de vir ao mundo e nascer de mulher, nascer de Maria? Hoje nós iremos fazer um pequeno estudo para esclarecer a você sobre este assunto e que Deus nos ajude a termos certeza de quem é Jesus, qual é a sua origem, né? Te convido a fazer uma oração neste momento. Que Deus venha iluminar nossa mente. Querido e maravilhoso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a Ti toda a honra, todo louvor, toda a glória, toda a adoração, Senhor. Prestamos esse momento a Ti, em louvor, e pedimos o Teu Santo Espírito para esclarecer a nossa mente e a mente de quem estiver assistindo, para que não tenhamos dúvida com relação àquilo que a Tua palavra nos diz. Em nome de Jesus, amém. Bom, então nós vamos ver alguns textos da Bíblia que nos diz a respeito da origem de Jesus. Quando foi que Jesus nasceu? Muita gente pensa que Jesus só veio existir de Maria para cá. Mas infelizmente isso não está correto. Jesus já era filho de Deus lá no céu, antes de tudo. Vamos ver o primeiro verso em Miqueias 5:2? Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Logo no primeiro verso, aqui em Miqueias 5:2, já deixa bem claro para a gente que Jesus é desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E aqui está dizendo a respeito do nascimento do Messias, o livro de Miqueias. Está profetizando que de Belém sairia aquele que iria reinar em Israel, né? Então, o primeiro verso já nos traz à luz que Jesus é desde os tempos da eternidade. Ele já era filho de Deus. Vamos conferir em Gálatas 4 e 5. Gálatas 4 e 5. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, ou debaixo da lei. Então aqui diz que na plenitude do tempo, no tempo certo, Deus nasceu de mulher, nasceu de Maria, por nessa ocasião. Mas aqui diz que Deus enviou seu Filho. Então ele já era filho de Deus. Por isso Deus enviou seu Filho. Vamos conferir em João 12:49. João 12:49, o próprio Jesus aqui fala: porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e anunciar. Então aqui o próprio Cristo diz que foi enviado do Pai, enviado do céu, né? Mais um verso, João 1, do 1 ao 3. João 1, do 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aqui está falando de Cristo, né? Que no princípio, antes de tudo, antes da criação do mundo, está falando na verdade da criação do mundo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E nada do que existe hoje, de natural, de belo, de criado, nada do que existe sem Jesus não seria possível. Tudo se fez por intermédio dele, certo? Então, existem outros versos falando da origem de Cristo no céu. Mas aqui já ficou claro para a gente que Jesus já era filho de Deus. Agora, um engano que ocorre quando as pessoas descobrem essa verdade, que Jesus já era filho de Deus, é que eles pensam que Jesus é coeterno com Deus. Será que isso é verdade? Agora a gente vai ver que Jesus, num tempo da eternidade, muito distante, ele foi nascido de Deus. Ele foi gerado de Deus. Vamos ver em João 3, 16 ao 18. É o versuário da Bíblia, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, e o que crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então no verso 16 está falando, Deus enviou seu Filho unigênito, e no 18 está dizendo, aquele que crê no unigênito Filho de Deus. Eu te pergunto, você sabe o que significa a palavra unigênito? Bom, significa único, gerado da mesma espécie. Único. Gênito, gerado. Único, gerado. Então Jesus ele foi gerado de Deus, certo? Ele não é coeterno com Deus. Vamos conferir em Hebreus 1, 2 e 6. Hebreus 1, 2 e 6. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Então aqui no verso 6 diz que novamente, ao introduzir o primogênito. E primogênito, você sabe o que significa, né? Eu sou o primogênito da minha mãe. Sou o filho primogênito. Eu sou o primeiro gerado de minha mãe. Aqui Jesus está dizendo, a Bíblia, perdão, está dizendo que Jesus é o primogênito. Além dele ser unigênito, único gerado, ele é o primogênito, o primeiro gerado de toda a criação. Jesus não é criado, ele foi gerado do Pai, ele nasceu do Pai. É isso que nós estamos vendo. Vamos ver em Colossenses 1,15. Olha só, confirmando, né? Ó, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, o primeiro gerado, ou o único gerado de Deus, Jesus. Vamos ver em João 17, 5 e 8.
E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Porque eu lhe tenho transmitido as palavras que me deste, e eles receberam-a verdadeiramente, conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Olha só o verso 8, como é esclarecedor. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti. Certo? Jesus saiu de Deus, foi gerado de Deus. Mais um verso, esse eu gosto muito, Provérbios 8, do 22 ao 25. Olha só como é esclarecedor. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade, fui estabelecida desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver os abismos, eu nasci. Antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Está vendo o livro de Provérbios? Aqui o próprio Cristo falando, eu nasci. Ele foi nascido do Pai, gerado do Pai. Né? Então, nesse pequeno estudo, você pode ver que Jesus já era filho de Deus no céu. Ele não passou a existir apenas de Maria para cá. Ele já existia, mas que ele teve um início de dias. Embora para nós seja praticamente infinita a eternidade. A nossa mente não pode calcular. Mas ele saiu de Deus. Ele nasceu. Ele foi gerado. Por isso, ele não é coeterno com o Pai, certo? Se ele fosse coeterno com o Pai, ele não seria filho, ele seria irmão. Mas a Bíblia diz que Jesus é o Filho de Deus, né? Isso é maravilhoso. Que possa ter ficado bem claro para você. Que Deus continue te abençoando. Em nome de Jesus. Amém.